a esperança voltou, né? O Minha Casa Minha Vida foi aprovado, agora é correr atrás de projetos e a gente está fazendo a nossa parte aí. Tá bom? Obrigado aí, gente. Valeu. Obrigado, Wagner. A nossa tarefa não é fácil, porque a gente ganhou a presidência da República, passando por todos os processos difíceis que a gente passou. Impeachmentaram a presidenta Dilma, prenderam o nosso presidente Lula. Eles falavam a todos os cantos que iriam acabar com o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Esse que era o projeto. Eles não imaginavam que a nossa militância não sairia da rua, mesmo com tanto ódio, mesmo com tanta mentira, mesmo com tanto desaforo, que quantos e quantos de vocês não ouviram no decorrer desse período do mensalão para cá. E a gente resistiu. Chegamos. Com todas as dificuldades que a gente tem dentro do Congresso, passamos o projeto da igualdade salarial, passamos a Bolsa Família, passamos a Minha Casa Minha Vida, ou ele toma, o arcabouço, com tudo com muita dificuldade, a gente sabe. Mas a gente tem avançado. E qual é o nosso crime? Porque a gente falou a verdade sobre o marco temporal. E o marco temporal, ele é um projeto que assassina os povos indígenas. Entrega todas as terras que já estão demarcadas e abre espaço para não ter mais demarcação. Portanto, falar a verdade foi o nosso erro. E por isso, colocaram a gente na comissão de ética. Nosso partido tem articulado muito para que a gente não tenha suspensão dos nossos mandatos, né? E para que a gente consiga arquivar esse absurdo de pedido de suspensão de mandato. Nós tivemos dois momentos bastante complicados em Osasco. Em 2016, nós não conseguimos nem fazer o coeficiente eleitoral. Ficamos em último lugar na colocação do prefeito da eleição. Em 2020 já melhorou, o PT fez o coeficiente eleitoral, mas infelizmente a cláusula de barreira não permitiu que a nossa candidata mais votada, que inclusive está presente aqui, a Cida Cunha, a nossa companheira, pudesse assumir a cadeira. Mas nós estamos no crescente, reorganizando o partido. A prova que está aqui presente, não vou nominar porque são muitos, praticamente todos os membros da nossa direção executiva e vários do nosso diretório. Nós estamos num processo contínuo de reconstrução do PT e com certeza vamos chegar em 2024 muito diferente de 16 e 20. Bom, o recado aqui é breve. Olha, nós estamos fazendo um encontro nessa caravana muito importante e o PT não tem mais jeito, é de eleição em eleição, de luta em luta, rua na rua. Vencemos com o Lula e precisamos nos preparar para o ano que vem. Para vencer o ano que vem, eu acredito o seguinte: nós temos que ter um cálculo eleitoral. Sabe o que é o cálculo eleitoral? Ter o máximo de candidatos possível no maior número de cidades possível. Sabe por quê? Porque o que fez o PT chegar onde chegou até agora não foi sendo puxadinho de prefeito, não foi arrumando carguinho para 3 ou 4 do diretório municipal, da sua executiva, do mandato do vereador nas prefeituras. O que fez o PT chegar até onde chegou foi poder apresentar seu programa, seu projeto. Foi a ousadia, foi a coragem, foi a determinação, foi o sonho teimoso de mudar o mundo, foi a crença inabalável em princípios de liberdade, democracia, de solidariedade. São esses valores que levaram o PT, mesmo nos momentos mais adversos, chegar até onde chegou. E é por isso que eu acredito que nós temos que ter essa perspectiva. No plano federal nós estamos indo bem, né, Kiko? Lá, vocês, deputado federal, vencendo em todas. Tem gente que diz que a articulação política do governo está fraca. Esses que defendem não têm coragem de dizer que tinha que fazer o que o Arthur Lira quer. Então, está caminhando dessa forma. Outra formação importante, que eu acho que todos vocês têm, ou a maioria tem. Como é que é a composição da chapa? Como é que é a composição da chapa? Hoje, a informação que nós estamos trabalhando da Federação Nacional é que o PT terá 68% do total de cadeiras que serão disputadas. O PV, 18% e o PCdoB, 14%. Lembrando que o número de vagas é o número de cadeiras mais 1, e a partir daí faz o percentual. E cada
cada partido da federação tem que contribuir com a sua cota de gênero. Tão longa que vai continuar muito mais tempo ainda. Um grande abraço a todos. Obrigado, companheiro Marcos Martins, guerreiro, quem conhece o Marcos. Vamos lá, chamar aqui para fazer uso da palavra, falar um pouco da conjuntura, falar um pouco de como que está também as discussões, os acordos, porque 130 deputados é muito pouco. Companheiro deputado Carlos Zaratini. Olha, gente, vocês estão acompanhando, né? O nosso governo começou muito bem, né? Nós estamos aí um primeiro semestre cheio de resultados para mostrar, né? O resultado principal é a melhora da situação econômica do Brasil. Vocês estão vendo que tudo que o Lula falou, vou baixar o preço dos combustíveis, baixou o preço dos combustíveis. Vamos baixar o preço dos alimentos, está baixando o preço dos alimentos, né? Estamos gerando emprego. Nós chegamos agora já, até abril, mais de 700 mil empregos com carteira assinada criados nesse governo. E esse número em maio e junho deve estar ainda maior, né? O Lula fez esse programa de incentivo aí à compra de automóveis, que em 15 dias já esgotou todo o recurso que tinha destinado, né? Mas não é só isso. Começamos fazendo o quê? Bolsa Família, que já está implantado, as pessoas já estão recebendo R$150 a mais por criança até 6 anos e de 6 anos a 18, R$50. As mulheres grávidas, lactantes também estão recebendo. Então, a gente conseguiu atingir aquela população que mais precisa do ponto de vista de programa social. Voltamos com farmácia popular, com mais farmácias, com mais remédios, com gratuidade mais ampliada, né? Voltamos com mais médicos. Estamos contratando 18 mil médicos para atender em bairros ou em regiões, em municípios que não tem médico, o governo federal está contratando, né? Então, nós estamos colocando de pé todos esses programas. Aprovamos já a nova lei fiscal, que a turma aí chama de arcabouço, mas eu acho essa palavra horrível, então eu falo nova lei fiscal, né? É uma lei que vai possibilitar que o recurso que nós temos para investimento ano que vem vai ser muito maior do que o que nós tivemos esse ano. E vai ser crescente. Foi votada na Câmara, votada no Senado. O Senado melhorou um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue, na Câmara, garantir essa melhora que o Senado fez, né? Que não quer papo com a gente, que é aquela linha agressiva que nos ataca o tempo todo, que está fazendo lá a CPI do MST para tentar criminalizar o MST, que está fazendo, que propôs a CPMI do 8 de janeiro, que já virou contra eles, porque a gente tem muito mais coisa para falar do que eles querendo se justificar, né? E vamos fazer a responsabilização política do Bolsonaro pelo 8 de janeiro. Certo. É isso que nós vamos falar. Porque vocês sabem, o Xandão lá, o Alexandre, está fazendo um processo criminal sobre o 8 de janeiro. Processo criminal é um tipo de coisa. A CPMI é outro. Na CPMI a gente faz uma análise política dos fatos. E vamos pegar desde quando o Bolsonaro começou a agitar contra a urna eletrônica, como ele usou o exército, né, os generais que participaram. Vamos pôr todo mundo na roda. Vamos pôr todo mundo na roda. Então, essa direita, essa extrema-direita bolsonarista, ela está mais isolada. Mas o centrão, que também é de direita, é a maioria do Congresso Nacional. Então, nós não temos outra saída. Nós precisamos, a cada momento, fazer acordos políticos para poder aprovar os nossos projetos. E isso... Você viu que ele esqueceu de falar que eu fui prefeito, né? Mas, gente, queria cumprimentar cada companheiro, cada companheira que está aqui hoje, de todos os diretórios da nossa macro, também alguns companheiros que não são da macro, mas estão aqui nos acompanhando. Queria
saudar os vereadores, os parlamentares aqui, Juliana Zaratini. Juliana Zaratini, né? Não, tem os municipais aqui. Tem Fábio, tem Bruno Marino, Marcos Martins, que sempre é deputado, né? Serjão, todo mundo aqui. É verdade, o Kiko eu ia chamar de presidente, mas eu esqueço que ele também é deputado federal, é verdade. E eu fiz muita campanha com ele. Ô Kiko, eu gostei muito dessa história de trazer o diretório para perto de Osasco, viu? Tá lá, para você que quiser continuar vindo para cá. Aqui é mais barato o aluguel, entendeu? Pode ir, né, Valdir? Traz para cá. Nós temos sede própria aqui, você pode até pagar aluguel para o diretório de Osasco aqui, dá tudo certo. Mas, gente, rapidamente eu queria dizer a vocês o seguinte, ó. Vocês estão prestando atenção no que está acontecendo. Está acontecendo no Brasil é assim: o Lula está fazendo tudo e mais do que aquilo que ele prometeu, e num espaço curto de tempo. Nós não completamos 6 meses de governo ainda e os resultados já começam a aparecer na economia, sabe, nos programas, na retomada de obras importantes, como por exemplo a nossa Universidade Federal de Osasco, a do ABC também já foi entregue, né? E nós estamos caminhando de maneira rápida para recuperar esse país. Acho que dá para todo mundo ter noção também, nesse momento, do que aconteceu com esse país nos últimos 7 anos. Né? Não foi uma troca de governo comum. Eles trabalharam para destruir o Estado brasileiro, para destruir as políticas públicas que foram construídas ao longo de muito tempo. Eu conversava agora à tarde com a presidente da Caixa Federal, e ela dizia o seguinte, falou: a própria Caixa foi desmontada inteira. Ela que era preparada para cuidar da política de habitação, de crédito, de um monte de coisa, eles simplesmente ocuparam os espaços, tiraram técnicos, demitiram gente, esvaziaram, fecharam superintendências, sabe? Foram criando coisa. O Estado de São Paulo, Serjão, tinha 18 superintendências da Caixa. Osasco tinha uma. De 18, Geraldo, eles fecharam 9, só no estado de São Paulo. Então, por exemplo, Osasco, que era uma superintendência que pegava todos os municípios dessa macro, mais alguns municípios, sabe, para cuidar dos problemas das prefeituras, das caixas, dos programas sociais que transferem através da Caixa. Osasco hoje pertence à Superintendência de Santana, lá na zona norte de São Paulo. A pesquisa de ontem mostrou 55%, 56%. Né? Você vê que isso mostra um país dividido. Um país que, apesar de estar sendo beneficiado com os novos valores do salário mínimo, de estar sendo beneficiado com a redução do preço dos alimentos, da inflação, dos combustíveis, do gás, de tudo, está retomando projetos importantes, Minha Casa Minha Vida, tudo. Apesar de tudo isso, tem muita gente que prefere ainda ficar do outro lado. Por quê? Porque tem um elemento de valores nesse meio. E nós vamos ter que aproveitar, fazer o nosso papel. Minha opinião, o Lula, que eu digo, nós temos 3 adversários poderosos e que vão nos criar problema. Primeiro, a Câmara dos Deputados. Eu não vou nem falar e não vou nem personalizar na figura do presidente da Câmara. Eu acho que é assim, ó, o discurso que todo mundo nessa sala fez o ano passado era o mesmo. Tem que votar no Lula, mas tem que votar em deputado federal do PT. Por quê? Porque nós não podemos deixar o Lula sozinho. Mas a verdade é que o esforço que nós fizemos foi capaz de eleger da esquerda toda, do PT, do PSOL, do PSB, de tudo, eleger 130 deputados, de 513. E o governo precisa de maioria para governar. Está se revelando é o Banco Central, que trabalha contra o crescimento do país. E isso afeta a nossa vida toda. Só tem um setor hoje empresários, industriais, agronegócio, todo mundo está contra a taxa de juros. Só tem um setor, Rosângela, que está contente com a taxa de juros e por ela mantém desse jeito. É o setor financeiro, os bancos.
Eles que estão ganhando o rentismo, né? Aqueles que vivem de renda, de aplicar dinheiro e viver de renda. Esses estão ganhando e ganhando muito. Então nós precisamos cuidar de tudo isso. E a terceira coisa, não é o inimigo de fora, é o inimigo, não é bem o inimigo, que assim, é a nossa capacidade de mobilização para defender o governo. Quer dizer, se a gente não for capaz de defender o que está acontecendo, né, nós vamos falar, bom, mas se a militância do PT não se mobiliza para defender aquilo que está acontecendo, sabe, o que o Lula está fazendo, convencer as pessoas que é o caminho, aí o governo começa a entrar em dificuldade. Então nós precisamos, em cada município, sabe, não é fazer um ato, mas é pegar um caminhão e que onde tem estação vai para a porta da estação, onde tem uma praça na praça, onde tem, sabe, uma igreja, na feira, em qualquer lugar. Nós precisamos pegar o megafone e falar, olha, o Brasil está mudando por conta disso, disso. E a campanha eleitoral do ano que vem, gente, que nós já estamos em processo de preparação, ela é uma campanha que tem que ser feita para disputar as cidades, as prefeituras, disputar e eleger prefeitos e vereadores, vereadoras, prefeitos, mas tem que ser uma campanha para defender o Lula, sabe, com muita... Nós não vamos ter outra oportunidade tão boa de conversar com o povo como essa oportunidade. Nós não adianta a gente ficar o tempo todo guerreando nas redes sociais contra gente que você não vai convencer nunca. É isso mesmo. É muito melhor você conversar com quem está disposto a ouvir o que nós temos a dizer. É sempre assim. Claro que nós temos na nossa origem não levar desaforo para casa e respondendo. Sou contra. Mas nós temos que falar mesmo para o nosso povo. É isso que o Lula está fazendo. Quando o Lula critica o Banco Central, o nosso povo entende. Quando ele aumenta o salário mínimo, o nosso povo entende. Quando ele abaixa o preço, sabe, da carne, dos combustíveis, do mercado, de tudo, o nosso povo entende. Quando ele fala de emprego, de preservação ambiental, de defesa da Amazônia, quando ele manda o Exército e a Polícia Federal tirar os garimpeiros da área Yanomami, o nosso povo entende. E é para esse povo que nós temos que dedicar a nossa tarefa. Aqui é uma filiação simbólica, porque nós sabemos que não existe mais a ficha, é uma filiação direta online, mas aqui é para foto, é para dizer que o PT está buscando a juventude, esses dois, né, eram de outros partidos, estão 1 ano e meio junto conosco, participou do processo eleitoral e agora se filia ao PT. Aqui o presidente Kiko, deputados nossos, apoiando a filiação. Obrigado, Marcinho. Beleza? Vamos tirar foto aí. É isso aí. Vamos lá, pessoal. Partido é dos trabalhadores. Partido é das trabalhadoras. Essa é palmas aí. Obrigado. Tem que ter duas vezes pra gente filmar, caramba. O Kiko! Foi prefeito também, eu sempre esqueço. Bom, companheirada, boa noite a todos e todas. Depois dessa energia que o Valdir coloca na apresentação, se você não fizer uma fala com a altura, fica com a bola baixa. Galera, é o seguinte, ó, eu não vou cumprimentar todo mundo aqui, então aqui em nome do Emílio, que é o nosso anfitrião hoje, sintam-se todos cumprimentados, muita gente falou aqui hoje, e eu tô aprendendo lá, Zaratina, tentar falar tudo em 3 minutos, porque senão o cara vem com aquele apito lá e não deixa a gente falar mais no Congresso. Então, eu vou tentar ser muito breve aqui, para não ser repetitivo na fala. Foram grandes intervenções aqui, dos companheiros, nossos deputados estaduais e federais, nossos dirigentes partidários. Vocês viram aqui a quantidade de tarefa que nós temos com relação à organização do nosso partido. Vocês perceberam nas falas de conjuntura aqui o quanto as ações do governo do presidente Lula estão nos inspirando a lutar em nome da nossa agenda para o país, porque é uma agenda que está melhorando a vida do povo. Eu queria falar um pouco mais do nosso partido, do PT, porque a tarefa que me foi dada depois que o nosso presidente Luiz Marinho, que foi eleito pelo voto da maioria dos filiados, foi chamado para ser ministro do presidente Lula. Eu fui eleito por um diretório, estou aqui no mandato tampão, que por um acaso agora foi estendido até 2025, mas nós temos uma tarefa de organizar o nosso partido. E transformamos desse partido a partir de um exemplo da liderança do companheiro Lula. Lá atrás, no ABC, há 40 anos atrás,
né, que nos inspirou a construir o maior partido de esquerda de massa do Brasil. E não é à toa, é essa diversidade que fez com que nós, sempre com menos dinheiro do que os adversários, sempre correndo atrás de resolver a vida do companheiro, segurar a mão, porque a vida de quem milita no Partido dos Trabalhadores sempre é mais difícil. Tem que trabalhar e bater o cartão, convive com as diferenças e as injustiças com relação ao gênero, à raça, à orientação sexual, toda que seja, né? Para a gente é sempre mais difícil, porque nós estamos construindo na diversidade, nós estamos lutando contra o status quo consolidado na sociedade. E isso fez com que o PT crescesse de maneira vigorosa durante os anos todos. Claro que juntando essa nossa vontade de fazer política e uma conjuntura favorável a essas transformações, fez com que nós ganhássemos 5 eleições. O partido não parou de crescer desde que ele foi fundado, com exceção quando a conjuntura mudou e as nossas principais lideranças foram perseguidas. A gente está fazendo essas atividades, em algumas delas, a gente leva o Delúbio conosco e o Vacari, para que eles testemunhem o que eles viveram, porque esses anos todos foram duros para a gente. Quem aqui não foi acusado por um parente, um amigo ou um vizinho de ser ladrão, ou de estar fazendo mal ao país? É ou não é verdade, gente? E isso muitas vezes nos estimulou, fez com que nós ficássemos mais acuados, fez com que nós inclusive deixássemos de disputar eleições ou participar das reuniões do partido. Mas no caso do Delúbio e do Vacari é importante porque eles têm a experiência, porque o CPF deles, pessoal, foi completamente destruído em função dessa destruição. As nossas principais lideranças, inclusive o nosso grande líder, que é o presidente Lula, tiveram anos de atraso na sua vida pessoal em função dessa perseguição, que representou não a perseguição ao CPF de cada um deles, mas aquilo que eles representam. Agora, gente, nós vivemos uma conjuntura favorável mais uma vez. O resultado das eleições mostrou isso. Aqui em São Paulo, nós conseguimos tirar os votos que nos fizeram a diferença a nível nacional, porque no Nordeste a votação foi muito parecida. Ao contrário, de 2018 para 2022 nós recuamos um pouco nas grandes cidades, o Bolsonaro avançou. Foi São Paulo e o Sudeste que deu a diferença, para não dizer que o que foi fundamental foi a votação das mulheres. Por isso, tendo esse diagnóstico de uma conjuntura muito favorável, basta nos organizarmos mais uma vez, enquanto um partido que seja um partido ousado, tinhoso muitas vezes, provocador, que ofereça à classe trabalhadora um instrumento de luta, seja ela na fábrica, no comércio, seja ela nas favelas, seja ela no setor da educação, da saúde, mas tem que ser uma luta mais solidária. O nosso partido precisa se reorganizar de modo que faça com que os novos anseios desses jovens que estão entrando no mercado de trabalho, ou nem entrando, porque o mercado de trabalho emprega muito menos do que empregava lá atrás, tenha no nosso partido uma ferramenta da sua luta. E aqui eu quero fazer um apelo. Quem sou eu para ensinar aqui o povo dessa região a fazer alguma coisa? Vocês já governaram as principais cidades dessa região. Ofereceram, e eu sou testemunha disso, porque quando eu virei prefeito da minha cidade, eu me esperei muito naquilo que o Geraldo Cruz fez lá enquanto prefeito do Imbu, me esperei muito naquilo que o Sérgio Ribeiro fez enquanto foi prefeito de Carapicuíba, naquilo que o Emílio fez quando foi prefeito aqui de Osasco, na atuação dos nossos parlamentares, como é o caso do João Paulo Cunha, que sempre nos inspirou a oferecer boas práticas para a nossa gente. Essa região não falta qualidade. O que falta é uma conjuntura positiva que nós estamos vivendo nesse momento, por tudo aquilo que o Zaratini, o Emílio e a Juliana colocaram aqui no aspecto econômico, social e político, representada na figura do presidente Lula. 29% das pessoas se declararam petistas, só que 26 ou 25 se declararam bolsonaristas. Esses bolsonaristas têm diretório? Eles têm organização partidária? Eles representam uma ideia que nós combatemos durante toda a nossa história. E nós também representamos uma ideia que hoje tem maioria na sociedade brasileira. Então cabe a nós interpretarmos esse jogo e transmitir essa ideia para o maior número de pessoas possíveis e não ficar se perguntando se nós vamos ter as ferramentas necessárias do ponto de vista financeiro para chegar até o eleitor. Porque nós temos que tentar. E eu tenho certeza que com um bom diagnóstico, força de vontade e companheirismo e solidariedade com aquele que não tem espaço de poder muitas vezes, nessa tentativa, muitos de nós vão conseguir virar prefeitos, vice-prefeitos, vereadores,
Nós vamos retomar o nosso espaço institucional e a partir de 2025, com muitas prefeituras e espaços legislativos, vamos ajudar o presidente Lula a enraizar essas políticas que ele está colocando a nível nacional para chegar na porta de cada um dos brasileiros e paulistas. E a vida no parlamento vai ser mais difícil para nós também, porque a gente provoca. Olha a diferença da agenda do presidente Lula nesses primeiros 6 meses e da agenda do governador do estado de São Paulo. O Emídio, ele quase não falou do governo do Tarcísio aqui, sabe por quê? Porque não tem um projeto que o Tarcísio mandou para a Assembleia Legislativa. Ele tem 60 bilhões em caixa e não lançou o programa de moradia popular, de incremento da renda dos trabalhadores, de retomada de obras paradas. Eles não têm agenda. Por isso que a vida para a gente é um pouco mais difícil, porque a gente tem que fazer agenda, porque nós sabemos do nosso compromisso. Porque se o Estado não agir, o nosso povo fica desempregado. Se o Estado não agir, o nosso povo não come. Se o Estado não agir, o nosso povo não é protegido. Mas essa diversidade não nos derruba, ao contrário, vai nos fortalecer. E o que aconteceu com o Lula e nossos dirigentes nesse último período é prova disso. Não bastou botar o povo nosso na cadeia de maneira injusta ou pisar na garganta dos nossos militantes nas cidades menores, médias e grandes do país. Porque isso não nos derrubou. Derrotou a gente naquele momento, mas nos fortaleceu, nos trouxe a vitória, e eu tenho certeza que nós vamos avolumar mais esse espírito combativo do nosso partido, renovar a nossa capacidade de fazer militância e com certeza trazer muitas e muitas vitórias para o nosso povo. Um grande abraço, gente, boa noite.